Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa segunda edição Plantão Glorioso para a gente falar sobre a repercussão dessa assinatura do contrato vinculante entre Botafogo e GDA na imprensa internacional. Vou trazer aqui o resumo de uma matéria que o Paul Quinn escreveu, muito interessante e muito realista, né? Ela foge da desconfiança de quem torce para dar errado e também escapa um pouquinho daquele otimismo de quem quer que dê certo, né? Eu trouxe aqui a ideia central dessa matéria, que é a análise, né, de uma pergunta central que o jornalista inglês toma para si para poder desenvolver a matéria, né? Quem é a GDA Luma e o que significa ela assumir o controle da SAF Botafogo? Tá? A gente vai perceber na matéria que é um texto muito equilibrado, como eu falei para vocês. Ele foge de emoções que muitas vezes a gente vê em alguns jornalistas aqui no Brasil, né? O clubismo falando mais alto. Então é uma matéria muito equilibrada e que basicamente coloca a GDA Luma nem como uma aventureira, né? Ele vai deixar isso muito bem claro, né? Que a GDA Luma não é uma aventureira, não é nenhuma empresa obscura do qual nada se saiba, né? Que coloque o futuro do Botafogo em risco, né? Mas também não coloca a empresa como, vai ter uma solução mágica, né? Nada disso. Essa matéria vai apresentar a empresa como um fundo legítimo, especializado, até contrário ao que o Textor tentou colocar, né, querendo difamar a empresa para poder causar confusão na cabeça do pessoal do social, né? Então a matéria apresenta a GDA como um fundo legítimo, especializado em reestruturação de empresas endividadas, mas com pontos de atenção importantes também, né? E o principal deles na matéria é a falta de experiência direta em futebol e os riscos jurídicos envolvendo aí John Textor, Igor, Lyon e Cork Gully, né? Então logo no início da matéria ele vai trazer para o leitor quem é a GDA. A gente já falou muito sobre ela aqui, né, que é uma empresa de investimento sediada em Miami, legalmente estabelecida em 2021 como um Limited Partnership de Delaware, é registrada no órgão regulador do mercado financeiro norte-americano e atua num modelo chamado Distressed for Control, ou seja, ela entra em empresas endividadas, né, a gente já falou sobre isso, né, esse termo distressed, né, ativos podres, né, então Distressed for Control, ela entra nessas empresas, ela compra as dívidas, fornece capital em situações mais críticas, participa da reestruturação, assume o controle ou vende depois, né? E segundo a matéria, a GDA Luma ela já administra cerca de 600 milhões de dólares em ativos regulatórios, né? Então ela não é, o ponto negativo da matéria sobre a GDA é que ela não é um investidor tradicional do futebol, como por exemplo o Grupo City, quando assumiu o Bahia. A própria Igor, quando assumiu o Botafogo, né, ela já estava no meio do futebol, e ela é um fundo especializado em empresas em crise. Isso, a GDA Luma, ela tem know-how, gabarito para isso. E o Botafogo hoje a gente pode dizer que é uma empresa em crise, né? O novo interessado do Botafogo, então, não vem do futebol, a gente já sabe disso, vem do mundo das empresas em dificuldade, mas o Gabriel de Alba, que é o rosto da operação, a gente ficava nessa de, será que se a próxima empresa que assumir, ela vai ter um rosto? Será que a gente vai poder cobrar, né? Quem a gente vai poder cobrar? Porque na época da Igor a gente sabia quem cobrar. E na época da GDA, bom, o Gabriel de Alba, ele aparece aqui, né, como alguém que chega não somente para colocar dinheiro, mas a matéria diz muito claramente que ele vem para assumir o comando, reorganizar, cortar excessos, renegociar dívidas
impor algo que faltou ao Botafogo durante uma parte da gestão do John Textor. Governança, né? Compliance, governança são termos muito conhecidos hoje no mundo corporativo e que faltou ao Botafogo, né? Uma palavra que o Gabriel de Alba usou logo na primeira vez que falou sobre o Botafogo e faltou muito: transparência, né? Transparência. Bom, mesmo a figura do Gabriel de Alba não sendo a de um mecenas do futebol, né, um homem envolvido com o futebol, os nomes fortes por trás da GDA Luma também são destacados na matéria do Paul Quinn. O Todd Boyle, que a gente já conhece, né, ele aparece na matéria como um dos investidores âncora da GDA Luma. Ele é ligado ao Chelsea, todo mundo sabe, né? Também tem participação em franquias esportivas dos Estados Unidos, como o Lakers, o LA Kings. O nome do Marcelo Claure, muito falado aqui no nosso canal, né, que é também citado como um investidor âncora do grupo GDA. Ele é o fundador do Claure Group, ele é ex-SoftBank, tem uma relação com o futebol por meio do Bolívar, do Inter Miami, né, tem investimentos no Girona, e ele aparece também como um parceiro de investimentos, né, um operating partner. Há outros nomes citados também, e que a gente não citou anteriormente aqui no GG, que vale a pena a gente dar uma atenção, que é o nome do Luiz Verril, que é especialista em reestruturação e insolvência, Maite Stebelsk, que é perfil de tecnologia e transformação digital, isso é muito importante, né? Eu me lembro na época que a Eagle adquiriu o Botafogo, a gente estava nessa vibe do digital, né? O Michael Combs, que é um executivo com histórico em telecomunicações, tecnologia e ligação indireta com o esporte. E o Edward Altman, tá? Que é criador do modelo Altman Z-Score, usado para prever risco de falência. Então, existem nomes ali no suporte da GDA Luma envolvidos tanto com recuperar empresas em crise, tanto com futebol. A gente tem o Todd Boyle, a gente tem o Marcelo Claure, que são nomes fortes e muito conhecidos no meio do futebol. Então a matéria, de uma forma geral, ela tenta mostrar que a GDA tem uma rede institucional muito forte, com gente ligada a mercado financeiro, a reestruturação, a tecnologia e a esporte. Tanto que a primeira declaração do Gabriel de Alba é exatamente isso: fazer o Botafogo forte no mercado de uma forma tecnológica, esportiva, financeira, através da reestruturação, né? A gente tem aqui um trecho importante, né? Um gancho importante da matéria, que é: o Botafogo para a GDA Luma não é apenas um clube, é um ativo em crise com enorme potencial de recuperação. Isso um especialista nessa matéria, né, nesse quesito, está tratando para a imprensa internacional, mas vocês se lembram que eu falava muito isso aqui no GG. Quando veio a possibilidade de a GDA Luma assumir uma empresa especializada em ativos podres, eu falava para vocês, gente, o que a imprensa brasileira fala do Botafogo não se escreve. Primeiro que ela não sabe nada sobre o Botafogo, ela não conhece o Botafogo, ela não vai pesquisar sobre o Botafogo. Ela tem má vontade com o Botafogo. Segundo, que por não conhecer o Botafogo, não sabe o potencial de mercado que o Botafogo tem. E aqui a matéria deixa muito claro: o Botafogo é um ativo em crise com enorme potencial de recuperação. E isso é o que encheu os olhos do Gabriel de Alba para ele saltar do acordo com o Textor, de ter 25%, para poder ter 90%. Né? Bom, a matéria também destaca, né, que o contrato está assinado, esse contrato vinculante, mas a operação ainda não está legalmente concluída, né? E a gente precisa estar muito atento aos próximos passos, né? Principalmente essa questão envolvendo o acordo entre Lyon e Botafogo, que não é algo simples, né? Não é algo tranquilo, apesar de muita gente falar que está no caminho, as conversas foram positivas, ok, mas não é algo simples. Existe um ponto, né, que é a venda do Igor Jesus, que
desperta ali dissensões. O Botafogo tem uma opinião, o Botafogo tem um parecer, o Botafogo tem um documento, e a Michelle Kang, que quer adquirir o Lyon, ela acha que não é bem assim. Então, existem pontos a serem ainda conversados para que Cork Gully e GDA Luma acertem definitivamente a venda de 90% das ações. Bom, a matéria, em suma, né, trazendo um resumo aqui, a GDA ela tem currículo para a crise, mas a questão é se vai ter paciência e conhecimento para transformar crise em futebol competitivo num espaço curto de tempo, porque eles aprenderam que no futebol do Brasil paciência é um artefato raro. Tomara que o torcedor do Botafogo tenha paciência e tomara que os investidores também, para poderem ver os seus resultados. Fico por aqui, um beijo grande e até a próxima. Saudações alvinegras.